Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can lend it. A jornalista Mônica Pinto era recém-formada e muito jovem quando recebeu de Josailton Lima, que era o editor do jornal Sinforme, a responsabilidade de substituí-lo durante 30 dias no seu período de férias, na condição de editora do jornal Sinforme. O periódico, na época, era o jornal de maior circulação do estado de Sergipe, o mais importante e de maior influência política e do noticiário geral, aquele que reunia jornalistas muito importantes e que era um sucesso de público e de vendas e de faturamento. Mônica nos conta nesse vídeo de memória a experiência de, durante 30 dias, ter sido editora do mais importante jornal em circulação no estado de Sergipe. Com a palavra, Mônica Pinto. Ai, agora, deixa eu ver. Eu não lembro, Jorge. Deixa eu ver aqui só uma coisa. A segunda vez... Não, porque aí, na segunda vez, eu já estava na Sergipe S.A. E eu já, na Sergipe S.A., eu acho que já tinha até virado Sergipe Mais. E aí estava ficando meio difícil para mim, entendeu? Conciliar as coisas. Não me lembro de ter tido nenhum problema, não teve nenhuma confusão, isso eu me lembraria, mas não teve, não. Eu acho que foi uma questão realmente da minha administração de tempo. E teve uma coisa muito interessante quando, na minha segunda vez no Sinforme, que Josailton, o editor, ele foi tirar férias e ele me entregou a editoria do Sinforme. Diga. E aí, menino, foi uma experiência assim fantástica. Primeiro, eu fiquei muito feliz pela confiança do Josailton, porque tinha um time na redação muito bom. Não poderia ser qualquer outro colega, mas a gente se dá muito bem. E eu acho que ele também, assim, ele tinha certeza que eu não queria o lugar dele, porque eu não queria mesmo. Então, isso pode ter favorecido também. E aí, menino, foi tão interessante, porque na minha primeira edição, eu botei um pedófilo na cadeia. Aquilo me deu tanto prazer, porque eu botei um raio de um pedófilo na cadeia. O que aconteceu? Eu estava olhando os classificados do jornal, eu não lembro o que eu estava atrás, mas eu fui atrás, eu fui lá nos anúncios de massagem, né? Aquelas massagens e tal. E aí tinha um cara vendendo umas fitas eróticas. E aí, eu não sei se tinha acontecido, eu estou com uma vaga lembrança, que tinha acontecido nacionalmente, num outro estado, um escândalo de um cara que estava gravando as transas dele sem a parceira saber. E depois estava vendendo isso, eu acho que foi isso. E aí, eu especificamente nesse anúncio, me acendeu um alertazinho. Aí eu peguei um repórter e pedi a ele que ligasse para o cara e se mostrasse interessado. E nessa, o repórter conversou. O Antônio Carlos, ele foi embora de Sergipe um tempo depois, ele está em São Paulo. Ele pegou e a ideia nossa era justamente ver como é que essas fitas eram feitas. Se aquilo podia ter chance de ser gravado à revelia, né, de alguém. Aí acabou chegando que o cara tinha fita com menor de idade. Aí eu falei, é? Então vamos pegar esse cara. Aí o Antônio Carlos foi e comprou uma fita dessas. Menino, eu vou te falar, eu não consegui ver, mas eu devo ter visto 5 segundos, Jorge. Eu preferia não ter visto. Porque era um cara fazendo sexo oral numa criança que devia ter uns 6 anos de idade. Aquilo me deu um nojo tão grande. Eu falei, nós vamos botar esse cara na cadeia agora. E aí, o repórter foi comprar outra fita com o mesmo cara e já foi com a polícia.
eu botei o raio do pedófilo na cadeia, entendeu? E eu tenho muita alegria com isso. Porque, pô, pelo amor de Deus, né, existe um mercado pornô? Existe, mas esse mercado não precisa fazer isso, né? Pelo amor de Deus, pedofilia é crime. E outra, eu tenho muita raiva de pedófilo, porque ele rouba uma coisa que não se devolve, não devolve mais nunca, que é a inocência. Sabe? Aquela criança, ela perde uma coisa que ela não vai ter mais. E queima uma etapa. O cara, assim, nossa, eu não gosto nem de lembrar dessa cena. E aí, menino, na segunda edição, que eu era editora, essa do pedófilo preso foi um sucesso. Vendeu o jornal a dar de pau. E a segunda edição, eu tinha ido ao Rio de Janeiro e eu conhecia um cara que trabalhava na São Clemente Escola de Samba. E neste ano, o governo do estado tinha pago a São Clemente para falar de Sergipe. E isso era oficial, não era uma coisa escondida. Só que esse meu amigo, sem nem lembrar que eu era jornalista, ele começou a contar que o presidente da escola estava danado, que o governo de Sergipe estava atrasado com os pagamentos, e ele precisava dos pagamentos para fazer o carnaval, né? Aquela indumentária toda, os carros alegóricos, aquilo, ele precisava de dinheiro, e o governo estava atrasando as faturas. Aí eu pedi o telefone do cara, consegui o telefone do presidente da escola, e o presidente da escola me confirmou isso tudo. Só que a manequim aqui, sua amiga, esperta, gravou tudo, porque lá no Sinforme tinha aquele telefone direto ligado no gravador. E aí eu gravei tudo. Menino, aí eu fiz a manchete com isso. Vendeu o jornal a dar de pau. Quando esse cara, o presidente da escola, ele pegou e pediu pinico e disse que não tinha falado. Aí ele viu o governador ficar bravo com ele. Eu nem lembro quem era. Eu acho que era Albano, mas não tenho nem certeza. E ele se pegou numa sinuca de bico e, na verdade, eu não peguei ele, eu não entrevistei ele em off. Eu me apresentei como jornalista, só que ele não gostou ele ficou preocupado com... Eu não enganei o cara, não. Ele ficou preocupado com a reação do governador e desmentiu tudo. E disse que não tinha falado aquilo não para mim. Ah, tadinho, prestou não. Prestou não, fui para cima dele. Disse que estava tudo gravado, e aí eu publiquei assim, palavra por palavra do que ele me disse, e aí ele calou a boca e não falou mais nada. Porque eu acho engraçado, né? O cara me fala as coisas conscientemente, porque seria ridículo se eu tivesse, né, usado de uma informação que ele não me deu como jornalista. Mas ele falou tudo para mim, sabendo que eu estava entrevistando ele como jornalista para uma reportagem. Depois ele vem dizer que não me falou aquilo, não. Ah, não prestou. Mas aí isso me deu muito orgulho também, porque foi uma edição que vendeu a beça também. Então, eu tive uma passagem pela editoria do Sinforme muito bem sucedida. E assim, só que assim, não era uma coisa que eu queria de forma alguma, e já tinha o Josailton lá, não tinha o menor interesse em trabalhar para derrubá-lo, mas não era uma coisa que eu queria. E daí eu acabei chegando num nível assim, de comprometimento com o Sinforme que também não era o que eu queria, porque era muito envolvimento com política, e a essa altura, eu já estava super envolvida com a revista, e daí eu saí fora. Eu acho que foi isso, não teve nenhuma confusão. Eu acho que simplesmente eu fui tocar outro barco, sabe? Eu estou agora fazendo... Eu sou assessora do Laércio, independente do F5, eu tenho um outro contrato de trabalho com o Laércio, e eu tenho no F5 com a Multiserve, assessora do deputado. Agora, a esposa dele, minha queridíssima Adelaide Moura, a esposa do Laércio, ela me convidou para escrever a biografia da filha dela que faleceu no Canadá, a Mariana, porque
Foi uma coisa extremamente traumática, e essa moça que eu conheci criança, ela tinha uma síndrome, que eu não vou me lembrar o nome, que ela era formada em publicidade e propaganda, mas ela tinha muita fé, e ela era muito iluminada, assim, uma pessoa muito positiva. Então, ela escreveu, a Adelaide já me mandou, ela escrevia mensagens muito de amor, de fé, e a Adele resolveu registrar isso. E tem um outro lado dessa biografia também, que é porque eu não entrei nisso ainda, por isso que eu não fui pesquisar ainda a síndrome. Mas ela demorou muito para conseguir o diagnóstico da filha. Foi muito sofrido isso, esse processo. Era uma síndrome, na época, muito pouco registrada no Brasil, então foi uma luta para se chegar ao que acontecia com ela, que ela tinha problemas estomacais terríveis, de passar mal, alergia a tudo praticamente. E aí ela quer, com essa biografia, também funcionar como um estímulo a pessoas que têm filhos com problemas e que demoram para ter um diagnóstico, também contar um pouco dessa experiência e como é que ela chegou a essa conclusão. Ela quer compartilhar essa experiência. Então, eu tenho, assim, hoje um outro trabalho remunerado, que é um freela, né? Mas que ele vai durar aí, tem um mês e pouco, ele vai durar aí mais vários meses. Até porque eu dependo das gravações dela, eu estou fazendo em cima do que ela me diz, e nem sempre ela está com tempo ou com disposição, porque é uma gravação dolorida para ela, né? Porque ela está falando de uma filha que ela perdeu. Então, não é uma coisa que ela vai ir alegremente, hoje eu vou mandar 10 áudios para a Mônica. Não é o caso, né? Ela precisa estar num estado de espírito, e várias vezes na gravação ela se emociona, e é normal, né? Mas, então, assim, eu também digo a ela, vai no seu tempo. Eu vou te ser sincera, que eu acho que essa biografia é papo de 1 ano para ela sair, por essa questão toda. Eu não posso ficar, né, não posso nem quero ficar pressionando ela por áudios, mas o fato é que eu escrevo em cima dos áudios que ela me manda. Então, é uma coisa sem pressa mesmo, tem que estar ela no tempo dela. E então, eu estou fazendo o F5, trabalhando com o Laércio, e a biografia da Mari, que para mim é uma grande honra. Eu acho o jornalismo uma atividade importantíssima para a sociedade e para o processo civilizatório em si, para a construção da sociedade que nós almejamos. E, assim, eu lamento muito a figura do tiozão do WhatsApp. Hoje em dia, quem manda na informação é o tiozão do WhatsApp. Ele entende de infectologia a física quântica. E as pessoas estão caindo nessa. E, assim, a imprensa rotineiramente massacrada, como histérica, como de esquerda, e eu lamento muito tudo isso. Porque, para mim, o jornalismo, e é lógico que é uma atividade imperfeita, onde há muitos problemas, mas isso é comum a todas as atividades. Você tem jornalista picareta? Tem, mas você tem médico picareta, engenheiro picareta, entendeu? Não é uma exclusividade do jornalismo. E eu acho uma atividade informar, e é uma atividade de muita importância, e hoje, então, no império da desinformação. E aí vem as fake news, que se travestem de jornalismo. Tenho certeza que você tem conhecimento de veículos que foram criados para disseminar fake news. Então, eles dão toda uma conformação de verdade àquilo, e não tem o menor sentido. E as pessoas não têm mais o filtro, porque elas deixaram de acreditar na indústria midiática. A mídia foi detonada. A mídia brasileira hoje, ela é comunista, ela é mentirosa, ela é histérica. Então, para mim, a sociedade brasileira, tal Deus dará. Tal Deus dará. E eu lamento
muito. Eu acho o jornalismo fundamental, o jornalismo de qualidade, até que você ache, puxa, tal veículo foi sectário aqui nesse momento, mas você só tem discernimento para perceber isso quando você lê jornal, entendeu? Porque aí você coteja o que um jornal falou sobre isso, o que outro jornal falou sobre isso. O que não dá... Agora, jornal que existe, né? Jornal que tem nome, jornal que tem história. Você lê uma coisa no Correio Brasiliense, pô, eu sinto segurança. Eu sinto, do que ler lá no Zé das Couves Net, que o Zé das Couves Net, ele fala o que ele quer, e agora virou muito moda nessas fake news, para eles tentarem dar uma conformação mais verídica, eles falam, um estudo apresentado, não sei o quê, que nem o presidente da República fez outro dia. Tem um estudo aí nos Estados Unidos, ok? Que diz que máscara não é bom, tá certo? Cadê o estudo, filho? Cadê o estudo? Mas aí tem estudo para tudo, entendeu? Só que ninguém mostra esses estudos. E, assim, eu acho muito lamentável, porque a ignorância hoje no Brasil, eu digo que é o império da ignorância. Eu recebia, há um tempo atrás, quando a OMS virou a inimiga, né, do brasileiro bolsonarista, porque ela bancava o isolamento social, inclusive lockdown nos casos onde tivesse, a OMS virou a inimiga, né, a Organização Mundial da Saúde. Eu recebia um vídeo de um blogueiro, esses blogueiros que coloca atrás dele manchetes de jornal que ele mesmo fez, que é aqueles jornais que não existem, dizendo que o presidente da OMS era comunista. Aí eu não aguentei, eu fui pesquisar o currículo do cara para mandar para a pessoa que me mandou isso. O cara fez um trabalho lá na África de erradicação de doença, fantástico! Mas o que acontece hoje é isso, se a narrativa jornalística não te serve, você abomina ela e inventa a sua, inventa a que te agrada, entendeu? Que é aquela coisa muito comum lá nos antigamente, acho que até anterior à Idade Média, isso, a Idade das Trevas, não por acaso a Idade das Trevas, que o rei, ao receber uma mensagem que o desagradasse, mandava executar o mensageiro. Não é isso? Então, assim, é o que está acontecendo agora, é isso. Vamos desqualificar o mensageiro, porque eu não estou gostando do que o mensageiro está falando. Mas isso me parece bastante leviano e ignorante, né? Porque vai ver se a mensagem está errada antes de desqualificar o mensageiro. Mas hoje é isso que acontece e a gente está vendo uma perda total de força do jornalismo, um caminho para o descrédito que foi deliberadamente operado, o caminho do descrédito do jornalismo. Ele não foi uma coisa, um movimento espontâneo ou natural, ele foi feito, o presidente da República outro dia falou que todas as pessoas deviam fazer como ele e não ler jornal, algo desse tipo, ele falou. Quer dizer, isso é a maior autoridade do país. Então, eu não sei onde que a nossa profissão vai parar, porque hoje, que nem Humberto Eco fala, né? Antigamente a pessoa falava imbecilidade na mesa do bar, cheio de cerveja. Aquilo acabava ali e pronto. Agora as pessoas falam imbecilidades, falam o que elas quiserem, e coisas completamente sem nexo, sem base científica, e isso vai para as redes sociais e vira meme. Então, assim, a nossa situação, a situação da indústria midiática, eu acho que nunca foi tão ruim, porque o jornal impresso, ele tinha caído já, né, aquela queda, mas isso foi uma queda natural pelo advento da internet. Foi que nem a televisão que tirou um tanto do espaço do rádio, lá nos antigamente, embora a previsão fosse que o rádio ia acabar, e o rádio não acabou nem um pouco, o rádio está aí fortíssimo, né? Mas o jornalismo online, de fato, ele afetou o jornalismo impresso, e a gente sabe disso. Só que o que fizeram os impressos hoje vendem assinaturas online. Agora, o que me entristece não foi essa transformação
natural, embora eu tenha muita saudade de jornal impresso, sabe? Eu gosto demais de jornal impresso. Mas isso foi um movimento, vamos dizer, dos novos tempos, natural. Agora, o descrédito de toda a imprensa, da indústria mesmo, da imprensa formal, da imprensa que está aí há mais de 50 anos, muito mais, isso foi deliberado. E uma sociedade que deixa isso acontecer, que admite que a Covid-19 era a histeria da imprensa, deu no que deu, né, fofo? 4.000 mortos quase ontem. Se lá na frente, lá atrás, a Covid não tivesse sido colocada como histeria da imprensa, talvez ontem a gente não tivesse tido um recorde de mortos, porque a informação de qualidade, ela é o que ajuda você a conduzir a tua vida de uma forma informada, né? É simples assim. E a desinformação, no caso de uma pandemia, nos levou a esse estado de coisas. O império da fake news, da desinformação e do massacre à imprensa legalmente constituída, que passou a ser comunista. Eu lamento muito. Para mim, jornalismo é importantíssimo para a escolha do processo civilizatório ou não, porque tem processo que não é civilizatório, né? Descivilizatório, se é que existe isso, que nós vamos adotar na nossa vida. E um processo civilizatório onde a imprensa seja respeitada, ainda que questionada, mas você pode questionar se você tiver conhecimento, e questionar a mensagem não mensageiro, que isso é coisa de antes da Idade das Trevas, isso para mim seria o desejável, no meu processo civilizatório, entendeu? Com uma informação de qualidade, não com o império da fake news como virou. Mas, enfim, eu prossigo fazendo jornalismo, entendeu? A gente tem muito cuidado com a apuração no portal F5 News, a gente faz o contraponto, não sai uma matéria em que só tem uma versão dos fatos, se existe uma controvérsia, a gente ouve os dois lados, que isso é básico, né, do jornalismo, e eu gostaria que continuasse assim, tudo, mas esse barco meio que já partiu. Tem uma diferença, você tem razão. Então, aquele fato que você flagra, você está aí, que o jornalista não está, né? Não, mas, assim, eu creio que a vantagem do jornalismo em relação a essa instantaneidade que qualquer cidadão hoje tem acesso, a que qualquer cidadão pode recorrer, o jornalismo vai aprofundar aquilo, porque você vai dizer o quê? Acabou de afundar um navio aqui, estou vendo 3 mortos boiando aqui, hipoteticamente. Quem vai dizer de onde que esse navio saiu, quantos tripulantes ele tinha, por que ele afundou, qual o desdobramento do naufrágio desse navio? É a imprensa. Essa instantaneidade, ela mostra ali um fato. Por exemplo, o golfinho que deu na praia. Tem 300 vídeos do golfinho morto na praia. Quem vai ouvir não sei se é o IBAMA, para saber o que aconteceu, por que aquele golfinho morreu, e que vai dizer que esse já é o 3º golfinho que apareceu na praia nesse mês, ou que há 10 anos não aparece um golfinho na praia, entendeu? Quem vai elaborar aquela informação é a imprensa. E aonde que eu acho que isso fortalece o papel do jornalismo? Porque você precisa de uma mediação. Porque se você for acreditar só no que as pessoas filmam e botam na rede, mesmo que aquilo pareça, o cara estava ali, então é verdade, só que não. Porque, às vezes, o que está acontecendo não é o que o cara que está filmando está dizendo, não. Entendeu? Então, assim, a mediação da imprensa eu acho fundamental, porque é onde você vai ter o contexto daquela filmagem. E muitos jornais online, a gente tem isso, do leitor gravar uma coisa e mandar para a gente. Então, o leitor, ele também, o cidadão comum, ele também alimenta a imprensa. Só que
satisfaz, pode tirar leitores da imprensa? Pode. Os telespectadores? Pode. Mas são os que se contentam só com aquilo ali. Quem quer um pouco mais de profundidade, tende aí, que é o que eu faço. Eu recebo uma coisa filmada pelo celular, primeiro eu vou conferir se aquilo existiu. Quando é uma coisa que eu não sabia, eu vou conferir se aquilo existiu. Porque eu canso de receber vídeo, olha o que aconteceu ontem não sei aonde. Quando eu vou ver, aquele vídeo tem 10 anos. Ele está circulando com aquele ontem, tem 10 anos. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma posição pessoal de cada um e que é isso que eu lamento muito, que esteja sendo deliberadamente massacrado, que é a vontade de saber exatamente o que aconteceu e não se fiar no que o tiozão do WhatsApp manda. Porque isso é uma figura que surgiu recentemente e que eu achei assim adequadíssimo, que é a figura do tiozão do WhatsApp. Porque hoje tem toda a família, quase toda, tem uma pessoa que sabe de tudo, sabe? E que informa a família sobre tudo, só que não sabe de tudo. Nenhum jornalista, nem a pessoa que fez uma faculdade de jornalismo, ele entende de tudo, mas o que o jornalista faz? Ele vai atrás de fontes que o subsidiem de dados legítimos, fidedignos. O tiozão do WhatsApp não faz isso. Ele pega lá a fake news que caiu no gosto dele e apresenta aquilo para a família como se verdade fosse e pronto. E quem quer acreditar, acredita, porque hoje o que tem é uma guerra de narrativas. E assim, eu vou acreditar naquilo que eu quero, mas isso não é informação, sinto muito. Não é, né? Informação é o fato, goste você dele ou não, mas existe uma guerra de narrativas e isso virou um massacre à imprensa legalmente constituída, a imprensa que a gente conhece desde que a gente é criança, mas aí virou um massacre. Eu lamento.